Olá, espero que estejam todos bem nesta manhã bonita de primavera. Primavera se manifestando com todo o seu vigor, toda a sua perfeição. Quando o ser humano não interfere na natureza, ela se manifesta como aquilo que ela é, perfeita. Já temos ali as pitangas com frutinha, ipê amarelo dando flor, já estão se vestindo, né? Daqui a pouquinho vem a época do ipê roxo, acho que já foi ipê roxo, ipê amarelo, daqui a pouco o guaporubu com uma flor amarela muito bonita, flamboyant depois, e assim nós vamos, muitas orquídeas também, os passarinhos também super ativos, né? É a vida voltando no seu esplendor depois do inverno. E alguns parques já abriram, né? Mas vamos manter a vigilância. O vírus ainda não foi debelado, ainda não foi vencido, né? Então é muito importante que mantenhamos os cuidados para não contrairmos o vírus e não passarmos o vírus para outras pessoas, né? Lembrem que a gente pode ser assintomático, mas podemos transportar esse vírus para gente que realmente o vírus pode fazer um estrago, né? Pode deixar muito doentes, ou pior, né? A pessoa pode até vir a falecer, né? E podemos ter sido nós a passar esse vírus para as pessoas, né? Nós temos que ter esse cuidado. A gente pode nem sequer manifestar sintomas, né? Mas passar esse vírus para pessoas idosas, pessoas que estejam por algum motivo com a saúde fragilizada. Às vezes uma pessoa pode estar depressiva, inclusive, e aí o vírus acaba atuando, né, de forma mais incisiva. Mas vamos manter os cuidados, vamos ter fé em Deus, vamos confiar que logo, logo vai passar. Lembrando que as coisas não podem voltar a ser como eram antes do vírus. As coisas têm que ser muito diferentes, têm que ser muito melhores, né? Esses muito melhores não é ser mais bonitos, ser mais inteligentes, ter mais dinheiro. Muito melhores é nós sermos empáticos, nós termos empatia e compaixão no coração pelos reinos da natureza. Não pensar exclusivamente no ser humano. Pensar nos reinos da natureza, reino mineral, reino vegetal e reino animal. Né? E aí vem o reino humano, e obviamente que nós temos que ter amorosidade e compaixão pelo ser humano. Mas lembrar que o ser humano não é a única criatura que habita a Terra. Nessa terra maravilhosa que nos acolhe, tem o reino mineral. A joia do reino mineral é a água. E a água, evidentemente, sem a água a gente não viveria. A água, no seu estado de pureza, quando ela é pura, ela traz cura. A água, ela, quem é conhecedor das medicinas, dos fitoterápicos, né? E, enfim, dessas medicinas naturais, sabe que o grande fator de cura, além da essência que é trabalhada nessas medicinas, mas o grande fator de cura é a própria água, né? Nosso corpo é 70% de água. Então, quando a gente emporcalha a água que a gente bebe, lamentavelmente, a água que vem da torneira, eu moro no térreo, por exemplo. A água que chega da torneira para mim já passou por todos os apartamentos, né? Então, imaginem a carga de contaminação que essa água traz. Não só contaminação o cloro que é usado para tirar a contaminação, porque senão a gente não conseguiria sequer beber água, né? Então nós bebemos o cloro, mas a contaminação energética que essa água que chega a mim, ela vem trazendo quando passa pelas outras casas, né? Vibração, energia, né? Todo no universo vibra, tudo é energia. A gente sente a energia das coisas, né? Então, pessoal, a água é a joia do reino mineral. Nós temos que parar de desperdiçar e de emporcalhar a água, né? E ferva na água antes de beber. Enfim, quem puder consumir água mineral, faça isso, né? Porque, lamentavelmente, essa água que chega a nós, tristemente, ela não está em boas condições.
né? Porque o ser humano faz isso com a água. E a água do mar também, né? É outra coisa, a água do mar, enfim, mas a água do mar, imagine, quando você perfura em busca de petróleo e aquele petróleo vem à tona, ou quando há aqueles vazamentos, né, daqueles navios imensos, e aquilo não permite que a luz solar passe pelo mar e chegue onde tem que chegar, pois isso provoca um estrago no meio ambiente que é uma coisa terrível, né? O reino vegetal, que é um reino maravilhoso, né? O reino das árvores, o reino das flores, é o reino que mais manifesta a perfeição, né? A gente olha para uma flor, para uma árvore, a árvore com as raízes na terra, apontando para cima, direto, apontando para as alturas, dando o verde da cura, dando fruto, dando flor, purificando o ar. Olhem que maravilha tudo que a árvore faz, né? E o reino animal, que são nossos irmãozinhos da criação, os animais são nossos irmãos menores, e o que o ser humano faz com os animais, Deus do céu, é indicível, né? Mas não vamos estender aqui nisso porque a aula é de outra coisa. Mas, enfim, agora que a natureza se manifesta na perfeição, vamos tentar sermos perfeitos, sermos o mais perto da perfeição que nós podemos, né? E tem como sermos, acredito como sermos perfeitos, talvez não, né? Mas desejar, almejar a perfeição, né? Tem como querer isso. E para isso nós temos diversos ensinamentos, né? Já que a nossa disciplina é ensino religioso, quantos mestres aí vieram com seus ensinamentos para que nós, como humanidade, nos tornemos melhor, né? E assim contribuir evolutivamente com o planeta, não ser uma espécie parasita e destruidora do planeta, né? O ser humano tem que contribuir evolutivamente com o nosso planeta amado. Então eu quero abordar as parábolas, né? Parábolas é uma forma narrativa em que se expressa um ensinamento moral. Nós já vimos as fábulas, né? E as parábolas têm mais ou menos, eles têm o mesmo objetivo, né? Nós tínhamos um mestre que falava lindamente por parábolas e os ensinamentos dele são eternos, né? Nosso mestre Jesus, ele falava em parábolas. Eu me questionava muitas vezes, por que está falando assim parábolas? Por que não... Porque às vezes custava entender alguma parábola, né? E quando eu entendia, digo, nossa, que legal. Mas por que será que ele não fala diretamente essa mesma mensagem, né? E, bom, a resposta é, hoje eu sei a resposta, né? A resposta é porque o nível de consciência é outro, né? Imaginem o nível de consciência de um ser que nem Jesus. O coração compassivo, a pureza desse ser, e ter que falar com gente, com pessoas que estão em outro nível de consciência, né? Com pessoas que depredam, com pessoas que matam. Para entender isso, nós imaginamos Jesus, nosso mestre, um ser maravilhoso. Eu não quero entrar aqui no âmbito da religião, se ele era Deus, se ele não era Deus. Isso aqui não está em mérito agora. O que estou trazendo a mérito é a figura humana de Jesus, né? Imaginem alguém que, numa sociedade extremamente retrógrada, conseguiu trazer esses ensinamentos maravilhosos, evangelizar tanta gente, né? E ele deixou um legado e ele morreu por esse legado. Ele foi pregado numa cruz por esse legado, imaginem, né? Então ele era tão maravilhoso, Jesus, e lidando com pessoas de consciência tão baixa, o que não mudou muito, né? Passaram 2000 anos, mas não houve muita modificação. Para entendermos isso, por exemplo, tem a passagem em que havia um grupo de homens que iriam apedrejar uma mulher porque era considerada adúltera. Imaginem, essa mulher iria morrer apedrejada. E Jesus passou por eles e ele só soltou uma frase de um ser de outra consciência para seres de consciência bem inferior. Ele disse o seguinte: atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. E aquelas pessoas loucas para trucidar aquela mulher devem ter jogado a pedra no chão e saíram resmungando por não ter podido matar aquela mulher. Mas não fizeram isso por compaixão, fizeram isso porque a religião judaica é cheia de dogmas
e na cabecinha deles eles poderiam ter infringido alguma lei, por exemplo, ter esquecido de fazer alguma oração, a oração matinal, a oração da noite, vai saber eu, né? Ou ter comido algum animal considerado impuro. E pensando assim, eles, então estou em pecado, então não vou jogar essa pedra, né? Como se matar uma mulher não fosse o pecado, o pior pecado que poderia acontecer. Então Jesus, no seu coração compassivo e na sua consciência tão elevada, com apenas uma frase, modificou a índole assassina dessas pessoas, né? E essa prática aberrante de apedrejar mulheres existe até hoje, pessoal, em muitos países, né? A Arábia Saudita, por exemplo, é um deles. Então, quero falar de uma parábola, né? Que eu gosto muito, numa passagem bíblica que eu acho muito bonita, desse mestre tão querido, tão maravilhoso, que foi e que é o nosso Senhor Jesus. A parábola é conhecida como dos lírios do campo, acredito que tem esse nome, né? E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos que nem semeiam nem cegam, mas não têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E a qual de vós será, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Aqui tem coisas muito interessantes, né? Uma que acho bastante interessante é essa ideia, né? O ser humano sempre preocupado quando, na minha concepção, quando Jesus fala sobre não se preocupem tanto com o que comer, com o que beber, com o que vestir, para mim ele está falando sobre a questão da matéria. Não se preocupem tanto com as coisas materiais. Não se preocupem, Deus vai prover. Ele não está dizendo para não trabalharem, ele não está dizendo para passarem fome, ele está dizendo para não se preocuparem tanto, para parar de querer acumular coisas, né? Óbvio que tem gente que tem que correr atrás do sustento o dia todo, mas tem gente que mesmo tendo muito, continua sempre com essas preocupações. E quando ele faz essa analogia com os lírios do campo e com os corvos, para mim está muito interessante, porque tanto uns quanto os outros manifestam beleza, né? Olhem que lindos lírios do campo, e os próprios corvos, e qualquer animal, qualquer pássaro, qualquer ser manifesta beleza, né? Então, sendo natural, sendo o que eles são, sem preocupações, os seres manifestam beleza, e o ser humano cada vez menos manifesta beleza. E aí, quando o ser humano quer manifestar beleza, recorre a procedimentos estéticos, né? Então, o conceito que o ser humano tem de beleza está totalmente alterado, né? Não quero entrar também no mérito de quem precisa fazer alguma cirurgia estética por uma questão de saúde, né? Mas nós sabemos, né, que o ser humano corre atrás de um ideal de juventude, associando juventude com beleza, né? Como se as pessoas maduras e como se a velhice também não trouxesse beleza em si. Então atentem nessas coisas e atentem à natureza. Todos os seres na natureza, sendo naturais na sua naturalidade, não querendo ser o que não são, manifestam beleza. Vamos continuar. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã será lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé, né? Essa frase que Jesus sempre dizia, homens de pouca fé. Por que o ser humano tem tão pouca fé? E por que o ser humano, a fé que o ser humano tem é em coisas materiais? Eu vou jogar na loteria, eu tenho fé que vou ganhar o prêmio.
né? Eu acredito que a nossa fé tinha que ser outra. A nossa fé tinha que ser num mundo melhor. A nossa fé tinha que ser nos nossos irmãos seres humanos, que a gente possa viver em paz, em harmonia. A nossa fé tinha que ser no sentido de, sim, eu tenho fé e vou trabalhar no sentido de não destruir a natureza. Homens de pouca fé. Vamos continuar. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Deus sabe que a gente precisa do alimento, Deus sabe que a gente precisa do teto, e Deus providencia essas coisas. Então, buscar coisas exteriores sempre, buscar riquezas, né? Buscar coisas exteriores, olhem só. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quem encontra o reino de Deus vai encontrar riquezas, vai encontrar as vestes, vai encontrar o alimento. Mas quem encontrar o reino de Deus não vai querer sempre mais riquezas, não vai querer palácios, não vai querer glória. Aquilo que Deus der estará muito bem dado. Seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Quando é que a gente busca o reino de Deus? Quando a gente consegue agradecer por um prato de comida. Pensar que a natureza trabalhou, tem a energia da natureza ali posta para que eu possa me alimentar. Olhem que maravilha isso. Isso é agradecer, isso é buscar o reino de Deus, né? Agradecer pelo teto, agradecer pelas coisas boas que acontecem na nossa vida, agradecer por estarmos vivos. Olhem só que maravilha, né? Se vocês têm o hábito de comer carne e houver ali carne no prato de vocês, agradeçam por esse animalzinho que doou a sua vida para que vocês possam se alimentar. É o mínimo que pode se fazer por aquilo. Tem gente que enche o prato ali, metade não comeu com óleo, não com estômago, botou a comida fora, botou aquela carne fora. Um animalzinho doou a sua energia, a sua vida para que você se alimente, e você bota fora, você come, sem sequer agradecer a Deus por esse alimento? Não, né? Vamos buscar o reino de Deus, que todas as coisas nos serão acrescentadas. E continua com essa passagem tão bonita, né? Em que Jesus exorta a não procurarmos tesouros na terra, onde a ferrugem corrói e a traça come, né? Para procurarmos tesouros no céu, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Olha que maravilha! Quando a gente procura tesouros no céu, quando a gente procura ser uma pessoa melhor, conviver em harmonia com os nossos irmãos, conviver em harmonia, contribuir com a obra de Deus. Quando a gente faz isso, a gente está procurando tesouros no céu. Quando a gente fica em meditação, quando a gente fica em oração, quando a gente não se descontrola continuamente, quando a gente não é grosseiro, quando a gente não é vulgar, quando a gente faz essas coisas, a gente está construindo tesouros no céu. E termina com uma frase linda, né? Eu acho maravilhoso. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Se a gente pensa em Deus, se a gente pensa nas coisas de Deus, se a gente agradece por tudo que Deus nos dá, nosso tesouro está com Ele. E ali também estará o nosso coração. Tem um trabalhinho, meus queridos, minhas queridas, para vocês fazerem. Está junto no arquivo Word, que estou anexando junto com este vídeo. Desejo que todos tenham uma ótima semana, que Deus os abençoe e que não esqueçam que ali onde está o vosso tesouro, ali estará o vosso coração.